Quando perguntaram a Canelo Álvares se ele respeitava Júlio César Chávez Jr., sua resposta chocou a todos. O ruivo garantiu que Chávez Jr. era uma vergonha para o tricolor e que tinha conduzido sua carreira de forma equivocada. Por isso, entre outros motivos, Canelo afirmou a necessidade de não sentir respeito por alguém que, em termos de disciplina, não alcançou nada. Era o ano de 2017, e Canelo Álvares vivia um dos melhores momentos de sua carreira, somando vitória após vitória. Sua contundência prevaleceu sobre boxeadores britânicos, demonstrando que seu poder de golpe era efetivo, mesmo além dos oceanos. Mas, em sua mente, havia outra luta que lhe tirava o sono. Canelo ansiava pela oportunidade de subir ao ringue para enfrentar Júlio César Chávez Jr., que, apesar de ser o filho de um ícone do boxe, o lendário boxeador mexicano, Júlio César Chávez, precisava usar a força dos punhos para abrir seu próprio caminho em uma disciplina onde a história familiar não pode servir de trampolim para a glória ou o respeito. Por isso, no 5 de maio, celebrou-se um duelo entre o herdeiro natural do trono tricolor e aquele que conquistou a estima da comunidade internacional, se posicionando como o novo rosto do boxe azteca. Naquele ponto de sua carreira, Chávez Jr. não havia demonstrado nem a quarta parte do que seu pai havia feito. Ainda assim, seu histórico apontava 50 vitórias, 32 por nocaute e apenas 2 derrotas anteriores. Porém, muito se comentava que essas vitórias haviam sido conquistadas contra adversários de menor nível. Por isso, quando foi anunciado o confronto contra Canelo Álvares, a grande questão que dominou a opinião pública era se o herdeiro natural do trono seria capaz de continuar o legado de seu pai, ou perderia o direito de se tornar monarca para um plebeu com aptidão suficiente para reivindicar a coroa. Tanto Canelo quanto Chávez Jr. percorreram caminhos turbulentos para conquistar a grande oportunidade de serem o rosto de seu país. Chávez Jr. começou sua carreira com força, mas seus méritos foram rapidamente afetados após falhar em um teste de doping que seria sua 41ª vitória. Um escândalo como esse, na nobre arte dos punhos, faz com que seu potencial seja questionado, exigindo o dobro de trabalho para recuperar ao menos metade do prestígio que possuía. Chávez Jr., vitória após vitória, reconstruiu uma parte importante de sua carreira, levando alguns críticos a retratarem as opiniões duras que haviam emitido sobre ele. Mas não era o suficiente. O filho de um famoso, que só aproveitava o legado de seu pai, como era frequentemente referido, ainda tinha muito a provar. E justo quando parecia estar no caminho certo, rumo ao respeito e à glória, Sérgio Maravilha Martínez apareceu para lhe dar mais um duro golpe de realidade. Esse campeão de classe mundial estava ansioso por um novo título e fez o necessário para conquistá-lo. So much weight off of him. His body's trying to get itself back. He's not forcing Martinez back. Hard right hand by Chavez. Good 1-2 by Chavez with the left hook to the body. Another left hook to the body. Hard right hand. Look at that. What a rally back by Martinez left. Plenty of time. Oh, there you go. There he is. He's down. Após uma longa luta que chegou ao final dos 12 rounds programados, Martínez levantou o cinturão, obrigando mais uma vez Chávez Jr. a juntar os pedaços e reconstruir sua carreira. Mas o destino é caprichoso, e dessa vez, lhe colocaria um novo grande desafio, sem lhe dar tempo para respirar. Canelo Álvares. Com a oportunidade de redenção ao alcance de seus punhos, Chávez Jr. entendia que essa luta era sua última grande chance de provar que estava de altura do legado do lendário César do boxe, seu pai. Mas havia um problema. Canelo estava em seu melhor momento. Segundo especialistas, seria a noite mais sombria da carreira do herdeiro. Ainda assim, Chávez Jr. subiu ao ringue da T-Mobile Arena, em Las Vegas, para provar seu valor diante de uma multidão que esperava sua queda. Com Kenny Bayless como o terceiro homem no ringue, o combate teve início. A luta primeiro round. Ao soar o gongo, ambos os lutadores deixaram seu canto. Nos primeiros momentos, presenciou-se um verdadeiro round de reconhecimento. Girando pelo centro do ringue, a intensidade do ritmo da luta começou a aumentar gradualmente. A mão esquerda de ambos os pugilistas lutava por protagonismo, enquanto nenhum deles descuidava da guarda. Pareciam estar reunindo informações suficientes para mais adiante se enfrentarem de maneira mais agressiva. Isso apenas denotava a astúcia e a inteligência para o combate de ambos os guerreiros aztecas. You look at the muscle, he can be a full-fledged middleweight, a super middleweight. Canelo Álvares went off of a 5-0. He looks filled out. Obviously. Segundo round, Canelo saiu de seu canto com mais ânimo. Agora,
Sua mão esquerda era apenas a introdução para combinações poderosas ao corpo que faziam Chaves Jr. recuar. Por sua vez, o herdeiro também lançou algumas combinações, mas que careciam de potência. Perto da metade do round, conseguiu colocar Canelo contra as cordas, mas sem oferecer perigo real. Junior right there with him. Junior wants to get Alvarez along the ropes. This is where he does his... De volta ao centro do ringue, o ruivo mostrou uma clara demonstração de bom boxe, obrigando-o a se movimentar para sobreviver. off the ropes, but that's a dangerous game against a guy as big as Canelo. Stiff jab from Canelo followed by a ram. They're trying to drop. body into it. Hook. Back to the body. Terceiro round, Chaves Jr. deixou o canto com certo temor. Visível em sua forma de recuar, sem sequer tentar iniciar uma troca próxima, Canelo o seguia de perto, lançando golpes imponentes ao corpo. And you see him, does he standing in front of us, yelling at... If you're going to move, it needs to be lateral movement. You need to circle him. And if you were, there's an opportunity tonight for Chavez Jr. to take that position. And there's some... O ruivo já se tornara o claro agressor da luta e, com pouco mais de 30 segundos restantes, foi colocado contra as cordas e castigado com uma combinação serena ao corpo. De volta ao centro do ringue, apenas com a mão esquerda, neutralizou aquela tentativa de ofensiva de que fora vítima. It's a little bit puffy. Now some blood from the nose. Good shots from Junior, though. Quarto round, Chaves Jr. parecia um caranguejo, dando um passo para frente e dois para trás. Canelo, que o seguia de perto, pressionava-o com combinações contundentes ao corpo, às quais o herdeiro respondia apenas ocasionalmente. Excellent cut man, working with Junior for the first time. And he is a cut man that is used to working on some big shots. Shots are not to Chavez a moment ago. That one right there. Popping up. Após a metade do round, o ruivo encurralou Chaves Jr. contra as cordas, mas ele escapou pelos lados. Chavez can't rest on his laurels. He had a moment. He needs to press his advantage. But no, uppercut landed from Canelo. Backing up again. He won with Julio Cesar Chavez Jr. in Las Vegas. These are very sharp and accurate punches. And when he puts those punches together... No final, ficava claro quem era o gene dominante e o gene recessivo neste encontro. Quinto round. À esquerda de Canelo, tentava acertar a cabeça de Chaves Jr. desde o soar do gongo. Com o passar dos segundos, o herdeiro do trono parecia não ter interesse em contra-atacar, muito menos atacar. Deslocando-se para trás em forma oval, ele contornava o ringue repetidamente apenas para evitar ficar frente a frente com o ruivo. Quando o fazia, momentaneamente, seu corpo era castigado com combinações destinadas a quebrar seu espírito de luta. A essa altura, sua resistência era a única coisa que o mantinha na disputa. It's not working. Chavez Sr. probably... His wife, who's giving more instruction than most of her corners. Body shot. Upstairs, Canelo. 1-2. Sexto round. Chaves Jr. já tinha um ferimento significativo sobre a pálpebra esquerda, mas precisava sair e agir. Durante a sexta rodada, apenas recebeu mais golpes de potência. De cada 10 golpes, Chaves Jr. lançava apenas 2, quando estava sendo generoso. Perto do último minuto, Canelo voluntariamente se apoiou nas cordas e deixou o filhinho de papai se divertir, apenas para provar que ele não tinha a força necessária para causar dano significativo. Canelo on the ropes, just like you said, though. Yeah, in the middle rounds, it's his habit to go to the ropes because he believes he can fight off. He's an excellent counterpuncher off the ropes. Psychological game going on right now. Sétimo round. Você precisa lutar agora. Foram as instruções que Chaves Jr. recebeu antes de deixar seu canto. Mas, uma vez no centro do ringue, foi incapaz de segui-las. Canelo aumentou a intensidade de sua ofensiva e Chaves Jr. pagou as consequências. De repente, um gancho de direita pareceu empurrar o ruivo contra as cordas, onde permaneceu por instantes sem realmente ser atacado. Quando Canelo voltou a liberar seu poder, livrou-se da pouca tensão que o herdeiro havia colocado em questão de segundos. Durante o resto do round, Canelo fez Chaves Jr. se arrepender de não tê-lo neutralizado quando teve a chance. He's not listening. The speed, it appears, from Canelo is picking up. Junior, his speed. Oitavo round, Chaves Jr.
Continuou estendendo sua mão esquerda e recuando no 8º round. Mais uma vez, Canelo encostou as costas nas cordas e permitiu que o herdeiro o atacasse à vontade. Mas ao contrário, as cordas se mostraram estreitas. Uma combinação de esquerda-direita foi suficiente para afastar qualquer sensação de perigo que Chaves Jr. pudesse criar. A essa altura, Canelo era apenas um predador brincando com sua presa antes de finalizar. Let's go out there and let's fight. I'll fight towards cool head prevail. Let's make some money in this. Good job, Canelo. He did it. 9º round. Você precisa começar com os jabs. Você tem que entrar. Tem que trabalhar mais. Eram as instruções que Chaves Jr. recebia em seu canto antes de sair para o 9º round. Mas, na teoria, é fácil planejar um ataque. No entanto, na prática, seus esforços eram fracos. E mesmo contra as cordas, ele não conseguia submeter Canelo. I think he's punching very hard for a middleweight, but we have to understand that these guys are technically the natural super middleweight, and he's always had a really good chin. He has that good chin. Whenever Alvarez elects to go to the ropes, and I say elect because Chavez isn't pushing him to the ropes. 10º round. Você tem que lutar de perto com ele, exigiam de Chaves Jr. em seu canto. No entanto, quando Canelo avançava, ele apenas recuava. O ruivo já havia dominado o herdeiro por completo e reivindicar a vitória era apenas uma formalidade. Com combinações contundentes ao corpo, mantinha em agonia contínua quem se esperava que estivesse à altura do legado de seu pai. 11º round. Ele está mais forte. Você precisa soltar mais golpes. Eram as recomendações para um Chaves Jr., que só queria sobreviver em pé por mais 6 minutos. Estendia sua mão esquerda, apenas para reafirmar sua postura de lutador. Mas, na realidade, não estava lutando. Movendo-se ao redor do ringue, com Canelo seguindo de perto, o herdeiro conseguiu alcançar o último round. 111. Respect him, more fan of his. For some reason, the last few years, in the country, how he's been fighting at different weight classes, or as he's open about the way he feels about things. Because I wasn't going to wait any longer, great opportunity. I'm here. 12º round. Canelo demonstrou autêntico boxe tricolor ao dominar Chaves Jr. Até o último segundo, o herdeiro tentou contra-atacar, mas era uma luta que já estava perdida. Somente um nocaute poderia salvá-lo da derrota, mas ele não tinha força suficiente nem para uma queda. Assim, seguiu recuando até que o gongo pôs fim à sua apatia. He hasn't hit anything tonight. I'm here. Canelo hasn't done this. He hasn't done that. Alvarez throw the shutout. He has his hand. Decisão dos juízes. Quando o apresentador voltou ao centro do ringue, formalizou o que todos já sabiam. Canelo Álvares venceu por decisão unânime dos juízes contra Júlio César Chaves Jr., após 12 rounds de bom boxe, nos quais provavelmente dominou os últimos 11. Encerramento. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Lembre-se que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Em que momento você acha que Júlio César Chaves Jr. jogou a toalha e entregou a vitória a Canelo? Você acredita que o herdeiro está na altura do legado de seu pai? Vou ler vocês nos comentários.